E aí, sejam bem-vindos a mais um tutorial do Indie Developers Brasil, galera. E dessa vez nós vamos continuar com o nosso tutorial de criando um jogo de corrida infinita. Essa é a parte 4. Então, antes de começarmos, na aula anterior, nós criamos esse suposto cenário aqui bem simplesinho. Deixa eu puxar esse daqui que eu apaguei sem querer. Nós criamos esse cenário aqui para poder testar o nosso personagem se locomovendo. Eu até coloquei a câmera nessa posição. Quando nós pressionarmos S, ele sai correndo de um jeito bem legal. Aperto para o lado, ele muda de posição, aperto para o outro, ele também muda. Se eu apertar espaço, ele escorrega. Só que reparem só, eu aperto espaço, eu vou apertar já. Ele demora para escorregar, isso é desagradável, né? Normalmente o jogador quer um tempo de resposta mais rápido com relação ao pressionar do botão. Obviamente nós vamos utilizar isso mais para frente com o comando de toque na tela, mas enquanto estamos programando isso para o computador, vamos utilizar a tecla de espaço, só que eu preciso de um tempo de resposta bem mais rápido. Como que eu resolvo isso? Eu vou vir aqui nas minhas animações, vou clicar em escorregar, vou localizar a animação de escorregar aqui, olha só, ela está aqui. Pego ela, você clica aqui em Animation, aqui em cima, desce, e aqui tem uma timeline da animação. Reparem só que se eu apertar Play, ele corre e escorrega. Essa corridinha que ele dá antes de escorregar, que é o tempo que ele demora para escorregar quando você pressiona espaço. Então a animação, você aperta espaço, ela executa essa caminhada para depois escorregar. E isso demora um pouco. Então se você quer uma execução um pouco mais instantânea do ato de escorregar, você puxa isso daqui para frente, até um pouco antes dele começar a escorregar, por exemplo. Aqui já tá bom. E para ele, quando ele levantar, olha só, aqui mais ou menos, já pode deixar o comando voltar para a corrida. Ok? É só isso, só você controlar aqui o tempo que você quer que ela fique em execução para ela poder voltar. E é só. Vamos apertar espaço aqui, correr, espaço, para ver se a execução é um pouco mais instantânea. Aperta espaço, já executou. Legal, né? Então, é isso aí. Agora o que a gente precisa trabalhar no nosso jogo antes de começarmos a mexer em qualquer coisa? Nós estamos falando de um jogo de corrida infinita. Pois é, esse nosso cenário tem que ser infinito. Primeira coisa, o personagem ele vai sair correndo. Deixa eu desativar o Maximization Play. Dá Play. Ele vai sair correndo. Independente de eu pressionar para baixo ou não, ele vai passar por esse obstáculo, tá certo? Depois a gente resolve essa situação. Ele vai correndo aqui, pá, ele vai chegar aqui no fim. Teria que ter outro cenário gerando infinitamente. Qual que é a ideia para se gerar um cenário infinito? Primeira coisa, eu não sei se é interessante para o nosso joguinho um cenário tão longo assim, esse bloco de cenário, a gente pode diminuir um pouco ele. A câmera posicionada de lado é interessante? É interessante, porque o usuário não tem uma visão lá pra frente, né? Tão boa quando ele teria se ficasse de costas. Mas, pra mim, eu prefiro que a câmera fique de costas, ok? Então eu vou colocar aqui uns 5 no Rotation Dumping. A rotação dele no eixo Y eu vou zerar. Eu vou colocar a câmera aqui atrás. Eu vou colocar assim por questão de preferência e para ele ficar mais semelhante ao Temple Run, aquele joguinho que tem já para Android. Ok? Mas vocês podem personalizar isso da forma que quiserem. Ele vai correr aqui e tal. Vou apertar espaço, ele vai escorregar. A gente vai fazer o sistema de morte ainda mais para frente. Porém, quando ele chegar aqui, ele já deveria ter outro cenário. Como que nós vamos programar isso? É bem simples, nós precisamos criar uma pasta, vamos criar uma pastinha para manter tudo organizado, chamado bloco de cenário. É aqui que vai estar os nossos cenários do jogo. Esse bloco aqui, eu quero que ele seja assim, que eu não quero ver o limite dele para baixo. Tá certo? Nós poderíamos enfeitar ali do lado tal, mas tanto faz. Eu vou colocar mais obstáculos aqui apenas por questões de teste. Então esses são os obstáculos que futuramente quando você colidir com eles você vai morrer. Tá bem bacana isso, só que a gente precisa fazer tudo isso daqui virar um objeto só. Como é que nós vamos fazer isso, galera? Então vamos criar um novo game objeto aqui. Deixa eu vir aqui no meu cubo. Vou apertar aqui para ele fazer uma visão ortográfica. Vou criar um game objeto, um empty vazio. Vou colocar ele bem aqui no centro do meu objeto. Vou chamar de bloco de cenário 1, ok? Bloco de cenário 1. Esse é o nosso primeiro bloco de cenário, que vai ser vários outros que nós vamos criar.
seleciono tudo que faz parte desse bloco de cenário, exceto luz, personagem, esse tipo de coisa não. Mas tudo que eu digo é isso aqui, ó. Opa, faltou o chão. Esse aqui também faz parte. Tudo isso aqui, ó. Deixa eu clicar aqui no bloco. Isso daqui é o nosso bloco de cenário. Reparem só, posso controlar totalmente ele. Esse bloco de cenário vai ser um prefab. Como que se cria um prefab e o que é um prefab? Um prefab é um objeto, como já diz o nome, pré-fabricado, que você não precisa refazer ele todinho. Então ele é esse bloco de cenário nós vamos arrastar aqui para a pastinha e ele virou um objeto pré-fabricado, olha só, com o cenário tudo montado, bonitinho do jeito que a gente quer. Quando você quiser salvar de novo, você edita, coloca mais algum obstáculo aqui só para zoar aqui. Aí você quer salvar isso, arrasta o bloco de cenário lá de novo, ele já atualiza, tá bom? Então é bem simples. Agora nós precisamos criar um script para esse bloco de cenário, gerar outro bloco de cenário. Qual que é a ideia? Nosso personagem, nós vamos ter que ter 2 blocos de cenários já criados durante o início do jogo. É apenas isso que nós precisamos ter de imediato. Aqui, ó, vai ficar assim, ok? Vai ser 2 blocos de cenário. O personagem corre. Quando ele chegar um pouco além desse bloco aqui, ou seja, deixa eu pegar a câmera e o player, só para vocês entenderem. O personagem já vindo correndo aqui, ó. Correu. Quando ele ultrapassar essa barreira entre um bloco de cenário e outro, pode ver que ele está bem aqui no meio. Quando ele ultrapassar e a câmera não der mais visão do bloco de cenário, porque se eu arrancar esse bloco agora, vai dar para notar. Então o nosso personagem tem que vir um pouco mais para frente. Por exemplo, aqui mais ou menos, eu já vou destruir esse bloco para não gastar mais memória no jogo, certo? E vou arrastar esse bloco para frente. Só que ele não vai ser arrastado, ele vai ser criado aqui porque nós vamos ter a possibilidade de criar aleatoriamente esses blocos, ok? Então nós vamos deletar esse e vamos criar outro aqui. E vai ficar esse processo infinitamente. É bem simples, só que tem que tomar cuidado agora na hora de criação. Bom, esse bloco, por ser o bloco inicial, nós vamos colocar assim, ó, bloco start. Ele é único no jogo, então não mexa nele. Aqui, ó, bloco start. Esquece ele por enquanto. Vamos para o bloco 2, que é o bloco prefab. Vamos tá com o nome de 2 aqui, mas tira o nome de 2, para o nome de bloco de cenário 1, porque é referência a esse prefab aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos criar um objeto, um cubo. Criar não, né? A gente pode copiar esses cubos que já estão aqui. Vou copiar esse cubo aqui. Ele vai ser o meu sensor. Olha só, pensei numa ideia melhor, para ficar um pouco mais fácil pra gente. Esse sensor aqui, ó, eu vou pôr ele aqui na frente. Tá vendo? Por quê? Você já vai entender meu raciocínio. Ele vai ficar aqui. E nós precisamos de outro bloco igual. Deixa eu renomear isso aqui para facilitar a nossa vida. De sensor bloco. Sensor bloco. Só isso tá bom. Precisamos de uma tag para ele. Vamos vir aqui em criar nova tag. Vamos colocar o nome de sensor bloco. Vamos adicionar essa tag ao sensor bloco. Vamos aplicar um histrigger no box collider dele. E só. Pode salvar isso daqui aqui. Mais pra frente nós vamos transformar isso daqui em um objeto invisível. Então não se preocupem com relação a isso. Agora isso aqui do bloco start a gente pode tirar. Ok? O bloco start não precisa. Então fechou. Nós temos um bloco start e um bloco que vai ser instanciado. Quando o nosso personagem... Vou criar outro aqui, olha só, para vocês entenderem melhor. Esse bloco principal ele vai ficar aqui na cena, nós podemos destruir ele depois de um tempo. Mas para fazer mais sentido a nossa lógica, nosso player vai vir correndo aqui. Deixa eu levar a câmera junto. Só para vocês entenderem o raciocínio. O player vem correndo, Quando ele chegar aqui na frente e ele passar por esse bloco retangular ali que a gente criou agora, ele vai deletar, porque esse bloco aqui, olha só, ele pertence a esse objeto aqui. Tá vendo? E quando o player entrar em contato com ele, ele vai destruir esse bloco de cenário e vai gerar instantaneamente outro bloco de cenário aqui na frente. E a gente vai criar um ciclo infinito facilmente.
Beleza? Então vamos lá para o nosso script. Vamos criar uma nova pasta, colocar cenário. Todos os scripts referentes ao cenário vão estar aqui. E vamos criar um script chamado gerador de level. Olha que legal. Open. Esse script é tão simples, galera, porque, nossa, é muito fácil de mexer com ele, que vocês vão ver, vocês vão falar, caramba, como eu não pensei nisso antes. Gerador de level. Primeira coisa, nós precisamos ter um level. Vamos colocar aqui, ó, bloco cenário 1. Esse é uma opção que vai ser instanciada do tipo transform. Fechou? Aí aqui mais pra frente nós vamos criar todos os blocos de cenários aqui para ele ser instanciado randomicamente. Ou com algum tipo de nível de dificuldade também dá pra fazer. Legal. Aqui na função update não mexe, vamos criar uma nova função chamada função on trigger enter. Essa função, ela verifica quando o usuário colidiu com algum determinado objeto, que a gente vai determinar aqui, ó, other, quer dizer, outro objeto, collider. Ok? Então, se alguém colidir com o objeto que possui esse script, acontecerá alguma coisa. Mas como a gente vai saber qual objeto que colidiu? A gente vai verificar assim, ó, se o outro objeto que colidiu comigo quem? Quem que é esse objeto que eu tô falando? É esse sensor aqui que nós criamos, tá vendo ele sozinho aqui voando nesse bloco de cenário? É o mesmo objeto desse outro bloco de cenário. Se você colidir com ele, mas quem é você? Você é o objeto, ó lá. Vamos verificar assim, ó. Other, você é o outro objeto. Compare tag. Nós vamos verificar a tag sua para ver se é você mesmo. Como que a gente verifica isso? Coloca o nome da tag aqui, ó. Player. Isso é tag, não nome de objeto. Então prestem atenção no seguinte. Vem aqui no seu player. Cadê seu player? Tá aqui. Seu player tá aqui dentro do objeto, não tem problema. E ele tem uma tag aqui. Uma tag padrão já da Unity, escrito player. Marca ela. Prontinho. Agora você identificou seu personagem player com uma tag de player, tá? Esse nome pode ser qualquer outra coisa, não, isso não significa nada, é só um nome, só para identificação mesmo. Fechou? Feito isso, o que acontece se você colidir com esse objeto player, colidir com esse objeto aqui, ou com o sensor? Você vai instanciar, você vai criar instantaneamente um objeto na cena, tá bom? Qual que é o nome desse objeto? Bloco de cenário 1, vírgula. A posição dele que ele vai aparecer, transform.position. A rotação, transform.rotation. E só. O que é essa transform position, transform rotation? Ele vai pegar a mesma posição de um objeto e vai passar para outro. Então, a posição que esse bloco de cenário tá, vai ser a mesma que ele vai... Ó, esse bloco de cenário tá aqui. Você vai instanciar um novo na mesma posição e na mesma rotação. Tá certo? Para não ter perigo de um objeto aparecer assim, torto. Fechou. Isso daqui vai funcionar certinho. Mas depois que você instancia o objeto, você tem que destruir o anterior. Você só escreve assim, ó, destroy game object. Assim mesmo, com G minúsculo e depois com O maiúsculo. Você instancia, destrói e você já tem uma geração de cenário infinito. Bom, não é tão simples assim, né, galera? Por quê? Se você vai instanciar na mesma posição, você teria que fazer, pela lógica, para tudo funcionar perfeitamente, fazer ele aparecer aqui na frente. Como é que você faz isso? Eis o grande problema nosso. Como é que vai fazer para ele aparecer aqui na frente? Basicamente, você vai ter que criar aqui, ó, na função start. Primeiro vamos criar assim, ó, var, uma variável para a gente identificar qual objeto que a gente tem que jogar para frente e os quais não vai ser necessário. Jogar à frente. Recebe falso. Então, se esse objeto for o objeto que acabou de ser gerado e ele houver a necessidade de jogarmos ele para frente, por que eu estou falando isso? Porque já tem os objetos que nós já criamos. Se você der play e você mandar mudar a posição, todos eles vão ir para frente. Isso, vocês vão entender o raciocínio quando o código estiver mais para frente, só para vocês verem.
Aí você verifica aqui, ó, se jogar à frente for igual a true, ou seja, se for verdadeiro, o que acontece? Eu pego a posição do meu objeto, transform.position, a posição dele no eixo Z, que é para frente. Vamos verificar se é isso mesmo. Ó, tá vendo essa setinha azul que ela indica o eixo? Você movimenta o objeto para frente, qual o valor que está sendo alterado? Olha só aqui, é o eixo Z, então é o Z mesmo que a gente tem que trabalhar. Eixo Z recebe o que? Um valor que é o que? É o valor da posição atual mais alguma coisa. Então vamos pegar aqui, ó, transform position, recebe a transform position. Tá bom? Dá para fazer só um mais aqui, ó, ou mais igual, também dá, mas vamos fazer assim para facilitar. Mais, então eu pego a posição minha, vai receber a minha posição atual mais alguma coisa. Tá, e qual que é esse mais alguma coisa? Como que eu sei? Vamos trabalhar com números exatos? Joga esse objeto no zero. Estamos no zero. Deixa eu tirar esse bloco start aqui, vamos habilitar tudo isso. Trabalhar só com esse bloco aqui. Ele está na posição 0. Quanto que eu tenho que jogar um objeto à frente dele para ficar exatamente na divisa? Então eu vou criar um novo objeto e vou começar a arrastar esse cubo aqui para frente, ó. Pá, joguei ele aqui. Mas eu quero que fique exatamente na divisa, né? Esse daqui é um trabalhinho mais manualzinho que a gente tem que fazer. Vamos voltar aqui ao objeto e vamos colar ele aqui, ó, de uma forma que fique imperceptível para o jogador essa distância, essa colagem que a gente fez. Tá ali, ó, grudou, aparentemente está imperceptível. Qual que é o valor? 268 a mais. Então a minha posição recebe mais 268. Só isso. Isso já deve funcionar perfeitamente. Deletar esse bloco de cenário 3. Vamos habilitar o bloco de cenário 1 de novo. O bloco start também. E vamos arrumar isso aqui agora da seguinte forma. Pego o meu player, minha câmera, jogo aqui para trás. Eu quero jogar aqui já para a gente poder testar, né? Funcionando isso daqui. Aí esse objeto aqui recebe o nosso script gerador de level, o nosso sensor bloco. Ok? E isso daqui, ó, deixa eu colocar o nome de 1 também. Tem problema. Vamos vir aqui em bloco de cenário, vamos salvar aí esse bloco de cenário. Verifique se o sensor, cadê o sensor aqui? Sensor tem que estar marcado com jogar à frente no prefab, tá bom? Só esse aqui não. Esse sensor aqui tem que estar desmarcado, enquanto aqui tem que estar marcado. Fechou? Deu para entender? Aí você fala, pô, a variável aqui está vazia. Você arrasta ele mesmo para dentro da variável dele. Tá vendo? Ó, o prefab, ó, vem aqui no sensor bloco e eu arrasto ele para dentro da variável que eu criei aqui para ele, porque ele vai gerar ele mesmo infinitamente. Agora, aqui é a mesma coisa. Eu pego o prefab e jogo aqui. Ele já apareceu aqui para mim porque eu joguei lá no prefab. O bloco cenário 1, ele também tem isso daqui, só que ele está marcado jogar à frente. Eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu marco o jogar à frente, para vocês entenderem como o que já está criado não pode ser jogado à frente. Bom, o que aconteceu? O que foi para frente? Só esse objeto aqui. Então o que nós precisamos é transformar ele como objeto principal do bloco de cenário. Então, para facilitar um pouco aqui, ó, nós arrastamos tudo aqui para dentro do nosso sensor. Fechou? Vamos transformar isso aqui com o nome de bloco cenário, que eu vacilei aqui na lógica. Vamos tirar de dentro disso aqui. Pronto, agora vai dar certo. Arrasta isso aqui. Ok. Agora reparem só por que o jogar à frente não pode estar marcado nos objetos que já estão na cena. Eu aperto play, ele já joga para frente, então tem que desmarcar isso aqui. Tá bom? Aí ele inicia e fica na dele. Agora, esse outro bloco aqui, não vai haver necessidade, vamos deletar isso daqui. Vamos deixar apenas esse novo que a gente consertou aqui. Então, olha só o que a gente fez. A gente pegou o sensor, esse objeto sensor aqui, jogou todo o cenário dentro dele. Nós vamos ter que trabalhar agora com
o posicionamento dele. Vamos jogar ele para posição 0. Posição 0 de tudo, né? Pra gente ficar tudo trabalhando com exatas. 0, 0, 0. Ok, quanto que eu tenho que jogar à frente? Vamos ter que refazer isso daqui de novo. Pra ele poder encaixar certinho. Vamos ver se vai dar o mesmo valor. Vai dar diferença agora por causa da... Não, deu certinho, mesma coisa. Vamos criar dois objetos. Deixa eu copiar o valor aqui certinho pra não ter problema. Ó, vou pegar isso aqui, jogar aqui pra frente. Colocar o valor da variável. Colou. Esses daqui, então, lembra, desmarca. Aqui também, você pode vir aqui, ó. Desmarca o jogar à frente. Desmarca o jogar à frente. Esse objeto aqui, vamos recriar ele como prefab, bloco de cenário 1. Vou jogar aqui. Ele vai fazer um replace para poder ressalvar. E aqui eu marco o jogar à frente e jogo ele mesmo na variável para ficar certo. Eu clico aqui novamente. Para quê? Para verificar, porque ele marcou que eu recriei o prefab. Aqui não, porque ele é outro bloco, então está desmarcado. Sem problema. Vamos apertar play e testar o nosso código, galera? Só precisamos, antes de mais nada, jogar o nosso personagem para trás. Main câmera, player, jogo aqui pro início. Não tão pro início, né? Vamos jogar aqui mais ou menos, tá bom? Dá um play. Vamos, ele vai reto. Bom, um erro bem bobo que eu cometi aqui, que é o seguinte, ele tá criando o outro objeto, só que ele tá criando na mesma posição que esse objeto aqui. Tem que jogar mais à frente, então eu calculei o valor errado, tem que ser isso aqui vezes 2. Tá certo? É só multiplicar esse valor por 2. Vezes 2, provavelmente vai funcionar. Bom, o que está acontecendo aqui, o problema é o seguinte, o objeto está com prefab e ele está atualizando aqui, ao invés desse atualizar esse. Então, para a gente resolver esse problema, eu tenho que ter certeza de que o jogar à frente aqui vai estar marcado no prefab e aqui não. Mas ele está pegando esse jogar à frente desmarcado e está jogando para o objeto que está sendo instanciado. Para a gente não ter mais problema, vamos pegar esse objeto aqui, ó, e vamos escrever o seguinte. Bloco de cenário start, que é o bloco de cenário inicial. Vamos criar um novo prefab para ele ficar sem frescura. Fechou? Aí o jogar à frente aqui tem que estar desmarcado. Enquanto esse aqui tem que estar marcado, mas o prefab que vai ter que estar aqui na variável vai ter que ser esse de cima, que é justamente o que está com o jogar à frente marcado para ele poder jogar o objeto à frente, tá bom? Vamos verificar se vai dar certinho isso. Vou apertar aqui pro lado, tal. Colidiu, ele instanciou lá pra frente e deu certinho. Tá, vamos deixar o personagem chegar lá de novo para ver se ele vai criar um outro objeto lá na frente. E esse processo vai ficar infinitamente acontecendo. Olha só, que simples. Então é basicamente isso, criar um cenário infinito. Aí o que dá para ser feito é o seguinte, duas formas dá para fazer isso. Ou nós trabalharmos com um sistema de nível, ou seja, o personagem vai correndo e o próximo cenário vai ser sempre um mais difícil do que o anterior. Ou nós podemos fazer da seguinte forma, um sistema randômico, tá bom? A gente faz 5 cenários diferentes e sorteia eles para ser instanciado. Isso daí tanto faz depois, você pode fazer facilmente por esse instantiate aqui, para essa instanciação, você pode rodar um script de sorteio aleatório aqui ou anteriormente, deixar rodando um script para sortear um objeto para ser instanciado de vários que você pode colocar aqui na variável e fazer ele aparecer no cenário sozinho. Então é basicamente isso. Vamos arrumar isso daqui primeiramente, transformar esses sensores em objetos invisíveis, tirando esse mesh render daqui também. Pronto, os sensores estão invisíveis, mas estão ali presentes no cenário. Aqui no prefab nós temos que fazer a mesma coisa. Localiza aqui o objeto principal mesmo, sensor. Desativa a renderização do mesh desse objetinho aqui da frente. E boa, galera. É isso aí. Tá feito. Dá um play. Vamos dar um maximizar um play. Tô correndo aqui com o meu personagem, ele vai para um lado, vai para o outro. Pá, vai fugindo dos obstáculos, aperta espaço, ele escorrega, pá, escorregou meio atrasado, já teria morrido ali. E é isso aí.
Vocês não estão reparando, mas ele já deletou o cenário atrás de mim. Deixa eu tirar o Maximization Play. Ou ainda não. Ah lá, agora deletou, agora que eu passei no sensor. E já criou outro ali na frente. Olha que legal. Daqui a pouco ele vai criar o outro. Criou. Pronto. Sisteminha básico. Olha só quantas linhas de código a gente usou. Pouquinho. Outra dica. Quer fazer ele correr mais rápido? É fácil. Vamos controlar a animação dele. Dá pra fazer por controle de animação ou por script. Eu prefiro por animação porque dá um certo realismo a mais. Dobrar a velocidade dele. Pra ele correr mais rapidão, tipo The Flash. Dá um play. Olha só, meu Deus. Correu, escorregou. Daqui pra gente testar, né? Ah, tá meio ruim. Coloca 5. Nossa, parece aqueles códigos de GTA, sabe? Que o personagem vai rapidão. Aí, que da hora. Mas o certo acho que é pôr um 1.5, talvez. Não sei. É vocês irem testando mesmo. É questão de irem testando. Todas as animações vocês podem deixar elas um pouquinho mais rápida para dar um pouco mais de fluidez para o jogo, gerar um pouquinho mais de desafio, enfim. Olha só, acho que assim fica até mais dinâmico. Legal, galera. Tá muito top o nosso jogo. Outra coisa, porque eu notei aqui ó, que eu tô apertando espaço, ele tá demorando um pouquinho para ligar o escorregar. Desmarque isso daqui que eu esqueci, por favor, que agora o efeito de eu apertar espaço vai ser um pouco mais instantâneo para ele escorregar. Aperta espaço, escorrega. Aperta espaço, escorrega. Ele vai responder mais rápido. Tá bom? O que nós vamos ter que fazer futuramente, que é um problemão, é o que? Na hora que o personagem estiver correndo, putz, daqui vai dar um pouquinho mais de trabalhinho pra gente fazer. Na hora que ele estiver correndo aqui, todo feliz, ele escorregou. Passou por baixo do objeto, ele não pode levantar enquanto ele não terminar de passar por baixo do objeto. Porque do jeito que está acontecendo, só aperta espaço aqui, é válido, né? Ele escorregou antes. Ele vai estar escorregando, ele vai levantar bem em cima do objeto. Isso é ruim. Então, se o cara apertou espaço até uma determinada distância, ele tem que continuar escorregando até sair para fora do objeto. Tá bom? Mas deixa isso para a próxima aula que nós resolveremos lá. Nessa aula aqui nós finalizamos a criação básica de um cenário infinito. Eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou, curta o vídeo e compartilhe, galera, para dar uma força para o canal crescer mais. Eu conto com a ajuda de vocês para que esse trabalho possa continuar, tá bom? E quem sabe um dia eu possa me dedicar em tempo integral apenas para a criação de conteúdo para vocês. Então isso só depende da sua ajuda. Compartilhe esse vídeo no Facebook, no seu Twitter. Não custa nada, é uma coisa bem rápida e já me ajuda muito. Muito obrigado mesmo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu tô com um cronograma de postar mais de 2 vídeos por semana, então toda semana tem vídeo novo. Se você não vê o vídeo novo aparecendo na sua timeline do YouTube, você pode procurar em nosso canal. Entra lá, pesquisa IDB Tutoriais, entra no canal e você vai ver as novidades. Ou curta a nossa página no Facebook para poder receber as atualizações, que é Indie Developers Brasil, vai aparecer aí na tela para vocês. Você também pode me seguir no Twitter, que eu também publico as videoaulas lá, pra galera poder receber mais instantaneamente as coisas mais rápido do que todo mundo. Entra lá no meu Twitter, Cláudio Rainho, você já vai localizar, apareceu aí na tela pra vocês. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos pela paciência e até a próxima aula.